Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tuf concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver: saúde pede socorro. Idoso morre dentro de ambulância à espera de atendimento na porta do Hospital de Clínicas da UFO. Brincadeira fatal: criança morre quando soltava pipa em Uberaba. Olha o avião: a aeronave pousa do nada em plena rodovia e assusta motoristas. Do ar para a terra, tem flagrante de motorista sem noção no trânsito de Uberlândia. Fim das férias, volta às aulas movimenta escolas de Uberlândia e região. E tem dinheiro na conta de muita gente, hein? Começou o pagamento da restituição do imposto de renda. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, energias renovadas para a gente seguir em frente, né? Hoje, se despedindo do mês de julho, amanhã já é o mês de agosto. E olha só quanta informação, então, para a gente fechar bem o mês e começar o ano. Aí eu sempre falo, aqui no Minas Urgente é diferenciado, jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa que faz questão da sua participação. No alto da tela, em vermelhinho, é o Band Zap. Você comenta os assuntos de hoje, manda aí os seus flagrantes, as suas denúncias pra gente. Também pode acompanhar o nosso programa ao vivo lá no YouTube da Band Triângulo. E tem Band Triângulo sempre juntinho de você no Facebook, no Instagram, é tudo @Band Triângulo. Minhas redes sociais, @Bagnetti. Você pode acompanhar lá conosco também. É um prazer tê-lo sempre pertinho da gente, tá certo? E olha só, o programa de hoje, desta segunda-feira, trazendo muitas informações. E a gente quer começar, então, o Minas Urgente de hoje, claro, falando dos desdobramentos dessa morte terrível durante o final de semana. Um idoso que morreu dentro de uma ambulância. Ele ficou pelo menos 4 horas dentro da viatura, na porta do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da UFO de Uberlândia, que é aí, então, referência para toda a região. Não recebeu atendimento a tempo e não resistiu. Vamos saber, então, dos desdobramentos desse caso com o Everton Fernandes, que tem acompanhado desde o início. Boa tarde para você, Everton. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, o caso do senhor Eurípides Roberto de Faria, 74 anos, ele que foi transferido do hospital aqui de Uberlândia, né, na verdade a Unidade Integrada de Atendimento, né, UAI, do bairro São Jorge, até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, ficando dentro de uma ambulância por quase 4 horas sem o atendimento do HC. Infelizmente foi constatado óbito. O próprio médico que acompanhava, né, o senhor Eurípides, ele chamou a polícia, registrou um boletim de ocorrência a respeito do fato. Agora, nós estamos aqui na Prefeitura de Uberlândia, vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde, Dr. Cláudio Lourenço. Ele vai explicar um pouquinho mais para a gente, né, doutor, como que funciona essa transferência da UAI para a UFO, sendo que estava ali com vaga zero. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Bagnetti, seus telespectadores. É isso mesmo, né? Um caso que nos deixou bastante tristes, principalmente porque evoluiu com óbito. E isso é muito grave. Esse paciente, ao dar entrada na unidade da UAI São Jorge, foi feito nele um eletrocardiograma e também exames de sangue, mas já pelo eletro constatou-se que se tratava de uma patologia muito grave, que é um infarto com alteração do eletro, que a gente chama de supra, e de pronto foi avisado a regulação através do seu SUSFAS, que é um mecanismo legal de fazer isso. A regulação, entendendo a gravidade, de imediato ela liberou a vaga em critério de vaga zero, que é isso que você comenta agora. É quando, primeiro, a UFO é um prestador de serviço, a UFO é contratada, paga pelo município milhões de reais mensais para execução dos trabalhos. E esse critério de vaga zero, ele está muito bem estabelecido, principalmente em algumas patologias. Essa patologia, que é o infarto com supra, Bagnetti, ele está contemplado nas principais e naquilo que é aceito, assinado o documento pela UFO, de grade de envio imediato.
Tá? Esse documento, Everton, esse contrato, ele foi redigido, o novo contrato, em dezembro de 2022. Quer dizer, um contrato que tem pouco mais de 7 meses, esse novo contrato. A UF sabe de todas as suas dificuldades, como todo serviço público possui, de lotação e tudo mais, e mesmo assim está lá no contrato, quer dizer, era possível, ela entendeu se é possível cumprir. Outra coisa extremamente importante da gente entender nesse circuito todo a vaga solicitada era para uma vaga para que ele fizesse de imediato a parte da hemodinâmica, que era um cateterismo de urgência, no qual o contratado para urgência é o HC da UFO. E esse setor, ele não tem lotação nesse horário. O plantonista geralmente chama a equipe de hemodinâmica, que vai até o hospital, que geralmente eles ficam de sobreaviso para realizar aquele procedimento. Ele é realmente, em praticamente todos os hospitais, uma equipe à distância. Mas nós estamos falando de mais de 3 horas de espera e a equipe do HC estava ciente do paciente, tanto que a regulação comunicou a equipe que estava de plantão e, mais do que isso, pasmem, às 2 horas e 45 minutos, esse documento está no SUSFácil, está lá registrado, o HC UFO deu como o aceite de internação, quer dizer, ciente do caso, ciente da patologia, às 2h45 está lá, com login do servidor da universidade, fazendo a internação, mas esse paciente, hora nenhuma, desceu para dentro do HC, ficando o tempo todo na nossa UTI móvel e que, infelizmente, acabou evoluindo para o óbito. Mesmo com toda a assistência, ele estava no serviço, como eu disse, de UTI móvel, com todo o aparato, desfibrilador, tudo mais que era necessário, equipe médica, mas que infelizmente não conseguiu reverter a parada cardíaca que ele teve. Doutor, agora vai ter alguma coisa, assim, alguma compactuação entre o município e a UFO, por conta até mesmo desse contrato que existe, né? Porque muita gente às vezes pergunta, por que ele não foi transferido, então, para o hospital municipal? Tudo por conta disso, né? Porque a UFO, ela recebe, então, de fato, para receber esses pacientes, no caso de vaga zero. O município tem um contrato, não com 10, 15, 20, 30 leitos, não. O município tem um contrato com os 500 leitos da universidade. O contrato pactuado, a pactuação é de atender, sim, município e região. Então, essa pactuação ela existe e alguns serviços também ali estão pactuados, inclusive como emergência. E, no caso, como você disse bem, o cateterismo, a angioplastia na urgência e emergência, o prestador oficial é o HC UFO, recebe para tal. Está lá no contrato, está justamente pactuado para isso. E, como eu disse há pouco, esse contrato é novo, tem 7 meses. Ele ficou 1 ano, Everton, 1 ano dentro da universidade para que ele fosse feito todos os ajustes. Ficamos 1 ano aguardando, contrato vai, contrato vem, com uma comissão aqui na Secretaria de Saúde, para que esse contrato fosse assinado e o que está pactuado ali tem sim que ser cobrado. Tanto que, na manhã de sábado, o prefeito Adelmo Leão chamou uma reunião, assim que eu informei de todo o acontecido, chamando a Procuradoria para que medidas fossem tomadas aí, porque é uma violação, o não cumprimento desse contrato. Doutor, muito obrigado, pelas informações. Tá aí, Ricardo, a respeito, desse idoso que acabou morrendo dentro da ambulância. Agora, em nota, o Hospital de Clínicas da UFO, ela expressa, a profunda solidariedade com a família a respeito desse senhor que veio a óbito, mas esclarece também que o HC, ele tem ali 69 leitos no pronto-socorro e no dia que esse senhor faleceu, estavam 156 pacientes internados no local. Sobre o caso citado também, a unidade abriu um processo, apuratório interno, visando esclarecer mais ainda sobre a morte do idoso de 74 anos, que foi enterrado ontem aqui, Ricardo? Tá certo, Everton. A gente tem que acompanhar os desdobramentos dessa história, deixar a nossa solidariedade à família, para que outros casos semelhantes a esse não venham a acontecer na porta de um hospital que é referência para mais de 18 municípios. Obrigado pela sua participação, agradecendo ao secretário municipal de saúde também, doutor Glauber, pelos esclarecimentos. O mesmo espaço e a mesma, a necessidade que nós temos de ouvir o secretário municipal de saúde, a gente também tem de ouvir a Universidade Federal de Uberlândia, que se limitou a emitir uma nota oficial. É importante que venha a público e esclareça isso, tá? Me recordo muito bem
num passado não muito distante, durante a pandemia, também tivemos algumas divergências município e União e Universidade Federal aí com relação ao atendimento à população, a quantidade de vagas, leitos, quantidade de UTIs disponíveis. Então essa não é a primeira vez aí, tá, de um atrito entre município e Universidade Federal de Uberlândia. Então é importante colocar em pratos limpos, porque a gente está falando de vidas, de saúde. Uberlândia é referência para muitas cidades da região, tá? E isso não pode se repetir. É uma família que está chorando nesse momento. Olha só, férias terminando, período escolar retornando e bem no último final de semana, antes de voltar para as escolas, uma criança morreu atropelada enquanto soltava pipa. Deixa eu chamar o Juliano Carlos, que está ao vivo com a gente e tem essas informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo que você disse, Bagnete. O último final de semana antes do retorno às aulas, infelizmente, essa criança, um menino de 10 anos, acabou morrendo atropelado. Inclusive, ele foi sepultado agora há pouco, por volta de 11 horas da manhã, no cemitério Memorial Parque, aqui em Uberaba. O Ícaro Gabriel da Silva Rodrigues, ele estava às margens da BR-262, entre os bairros Parque dos Girassóis 2 e Marajó na tarde de ontem. Lá tem uma aglomeração, vários jovens, adolescentes, até adultos e também crianças ficam ali na divisa dos bairros, mas a rodovia BR-262 faz o corte, passa no meio desses dois bairros, então esses jovens ficam soltando pipas e essa criança atravessou a rodovia, pulou o canteiro central, a princípio, segundo a PRF, correndo atrás de uma pipa, não observou o fluxo de veículos e acabou sendo atingida por um carro importado preto que seguia sentido Uberaba, Campo Florido. O menino bateu a cabeça no para-brisa do carro, foi lançado a vários metros do ponto de impacto da batida e teve fraturas pelo corpo, além de traumatismo craniano. O SAMU compareceu no local, junto com a concessionária que administra a rodovia, e infelizmente foi constatado o óbito. Os policiais fizeram o teste do etilômetro, do bafômetro na condutora do veículo e foi constatado que ela não tinha feito o uso de bebida alcoólica. Após os trabalhos da perícia, o corpo desse menino foi levado para o IML, liberado hoje pela manhã, teve o velório e foi sepultado agora há pouco. Agora o que chama atenção, Bagnete, é que segundo a Polícia Rodoviária Federal, minutos antes desse acidente, a equipe passou no local, orientou os jovens adultos e também as crianças que estavam sobre o risco e que é proibido soltar pipa perto de rodovia. Mas, infelizmente, essas pessoas ficaram insistindo e acabou nessa tragédia, Bagnete. É muito triste a gente noticiar a morte de uma criança, assim como acabamos de noticiar a morte de um senhorzinho, né? Agora, os riscos são iminentes, a gente está vendo aí as margens da rodovia, Juliano Carlos falou muito bem, a polícia fez um alerta, né? Pipa é uma brincadeira saudável, quando não se tem cerol, mas precisa ser feita com segurança. Então, sempre no período de férias, a própria CEMIG emite alertas de segurança, tem que tomar cuidado com a fiação elétrica, né? Tem a questão do cerol, que a gente sempre reforça, que você está oferecendo risco, principalmente aos motociclistas, e a criança ali no afã, né? Na alegria de correr atrás de uma pipa, faz parte da brincadeira, não se atenta ao trânsito e olha só o que aconteceu. Só que a gente está falando de uma pista de alta velocidade, gente. Isso é muito preocupante, isso é muito, mas muito mesmo, tá? Às vésperas da volta às aulas. Tá certo que foi no final de semana, mas enfim, a nossa solidariedade a todos envolvidos aí. Caos no sistema prisional. Presídio superlotado, né? Faz parte, eu acho que, da história do Brasil. Pois bem, um relatório feito pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aponta que os presídios e penitenciárias de Uberlândia estão em caos. É uma bomba relógio prestes a explodir. Deixa eu chamar novamente o Érico Gabriel, agora sim, que está muito bem acompanhado e tem as informações para a gente. Boa tarde para você, Érico. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para quem nos acompanha. Agora saiu um relatório, né? Teve uma visita da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa em maio, que averigou a situação. Foi uma visita agendada, marcada, não foi nada feito de surpresa e foram vários pontos verificados lá, inclusive toda a comissão espera uma resposta da Secretaria de Justiça, que até hoje não aconteceu. Vou falar com a Daniela Ferreira, que é advogada da Associação dos Familiares e Amigos dos Privados de Liberdade. Daniela, a situação lá está complicada, a Sejusp não responde,
a administração já fez alguma coisa, mas falta muitos pontos ainda para serem consertados, né? Boa tarde. Boa tarde. A administração local, ela fez algumas melhorias, muito poucas, mas o que nos deixa mais chateado, mais intrigado, é que a Secretaria de Segurança Pública ela não responde nem aos ofícios da própria Assembleia Legislativa, ou seja, eles não têm respeito com eles, não têm respeito com o privado de liberdade, nem com os familiares. E na questão nesse relatório, a Jaci de Assis, o problema é um pouco maior, né? O que foi encontrado lá? Quais são os principais problemas? Superlotação, comida podre, falta de assistência jurídica, falta de assistência à saúde, mofo, falta de água suja, inúmeros problemas, falta de contato com o meio exterior, tudo isso. Quando fala falta de contato do meio exterior, tem uma resolução que eles podem ter TV dentro da cela, é nesse sentido, né? Sim, o Brasil, além da nossa Constituição, prevê que nenhuma pena pode excluir o preso da sociedade, assim, excluir do acesso à informação. Nós somos signatários do CNJ, ele é signatário de algumas leis internacionais e dentre elas as regras de Mandela estabelece que o preso ele tem que ter contato com o meio externo, né? Ele tem que ter notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e ele não tem. No caso da Pimenta da Veiga, são algumas observações também, e tem um caso que chama a atenção, que foi abuso sexual de um servidor que abusou de uma presa. Sim, esse assunto ele já é antigo, eu sinceramente eu não sei a que pé que anda, eu sei que essa presa ela já não se encontra mais na cidade de Uberlândia, ela foi transferida. E além disso também tem superlotação, tem vários casos, vários problemas. Sim, a Pimenta da Veiga hoje ela é o menor dos nossos problemas. No momento a gente tem algumas reclamações em relação ao trato com os familiares, mas a Pimenta da Veiga hoje ela tem uma quantidade maior de trabalho, ela tem uma quantidade menor de presos, mas muito preso de fora. A Secretaria de Segurança ela transfere os presos de lá para cá, de cá para lá, sem sequer dar uma justificação plausível. Então, os presídio penitenciário de Uberlândia estão abrigando presos de outras regiões. Aqui, vamos dizer, que já tem preso suficiente, eles continuam puxando gente de fora, até de Belo Horizonte. Sim, sim. E o pior, quando o preso recebe o alvará aqui, muitas das vezes ele não tem dinheiro para ir embora. Ele fica na rua. Você tem até uns documentos aqui, né? Sim, que não tem justificativa para a transferência desses presos. E a outra questão é a questão do público feminino. A questão do público feminino é pior ainda. Por conta de transferência. Por conta de transferência, toda presa da nona RISP vem para cá, muitas das vezes elas já chegam aqui com o alvará, tem que retornar com ela, ou seja, existe um gasto de dinheiro público infundado, elas também estão muito doentes mesmo, o índice de suicídio dentro da Pimenta da Veiga ele é muito alto. Graças a Deus agora, de janeiro para cá, a gente não está com nenhum caso, mas mesmo assim, lá não tem diferenciação de presa provisória, de presa não provisória, é bem complicado. A gente vai seguir acompanhando esse caso, Bagnete. São muitas informações, muitas reclamações, mas a gente vai procurar a Secretaria de Segurança para saber o que será feito. Tá certo, Érico. Obrigado pelas informações. Agradeço a nossa entrevistada. É um problema que não é exclusividade de Uberlândia, dos presídios de Uberlândia e de Minas Gerais, é de todo o Brasil e precisa sim de uma providência, tá? Mais um relatório agora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, traçando o perfil, onde cabem 700 pessoas, tem 1.800 pessoas, isso é uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. E a discussão aqui é importante a gente deixar claro, não é o que o apenado fez ou deixou de fazer, é a responsabilidade do Estado, tá certo? Então, fazer com que as nossas leis sejam cumpridas. Então, a partir do momento que uma pessoa dá entrada num presídio como esse, é de responsabilidade do Estado. E se alguém morre lá dentro, e se acontece alguma coisa lá dentro, o Estado é responsabilizado. Reforço, não estamos discutindo aqui o que cada um fez ou deixou de fazer. Agora, é regra, do mesmo jeito que o cidadão que descumpre a lei vai para a cadeia, o Estado tem aí as suas obrigações quanto a custodiar aí os fora da lei. Simples assim.
Mês de julho, estamos celebrando, gente, olha que bacana, o aniversário de 5 anos da Oral Medic, uma clínica odontológica de referência que tem transformado sorrisos. E adivinhem só, nessa comemoração, quem ganhou o presente são vocês. É isso mesmo, durante todo o mês, gente, a Oral Medic preparou condições imperdíveis e exclusivas para você e para sua família, com uma oportunidade única a cada dia. E a oportunidade de hoje são as famosas facetas dentárias. Já ouviram falar delas? Elas melhoram a estética dos dentes, proporcionam alinhamento e um sorriso mais branco. E o melhor, são completamente reversíveis, viu? Graças ao método da Oral Medic, que não causa desgaste no seu dente. E tem mais, se você ligar agora mesmo, enquanto assistindo o programa e agendar o seu tratamento, você não terá só um sorriso novo, como também vai receber uma surpresa exclusiva. Mas atenção, tá? É somente hoje. Então já aproveita que está assistindo o programa com o celular na mão e aí manda o contato para o número 34997928400 ou pelo Instagram também, pela rede social Tá Valendo, oralmedic.udia. E aproveite as vantagens exclusivas do aniversário da Oral Medic para você renovar o seu sorriso. Eu, claro, direto tô lá na Oral Medic, doutora Dara e toda a equipe, né? Sempre doutor Guilherme, todo mundo aí contratando a gente com muito carinho. Então aproveite, faça parte dessa festa também, tá bom? Olha só, segundona, né? Finalzinho de julho, começo de agosto e as crianças, os estudantes estão voltando para as salas de aula. Movimentação grande em muitas escolas da nossa região. Deixa eu chamar a Andréia Rochael para falar para a gente desse retorno, desse volta às aulas no segundo semestre. Boa tarde para você, André. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Tanto da rede pública quanto privada retornam esta semana. Quem é da rede municipal, por exemplo, começou hoje. A Universidade Federal de Uberlândia também iniciaram as aulas hoje. Mas a rede privada, alguns optaram por escolher começar amanhã, dia 1º de agosto, e na rede estadual também vai começar amanhã, no dia 1º de agosto. Então, são essas as informações para começar os estudos desse semestre. André, obrigado pelas informações. Então, muitas escolas começando hoje, apesar de ser o último dia do mês, muita gente deixando para fechar, para começar redondinho, 1º de agosto. Então, você aí, ou da rede municipal, ou da rede estadual, ou da rede particular aí, então, né, atento ao calendário para voltar com toda a força. Segundo semestre letivo também começou em toda a região, para a maioria das crianças e adolescentes. Olha só, o dia foi bastante movimentado lá em Araxá, e quem tem as informações, acompanha logo cedinho, foi o César Campos. Cadê o César? Em Araxá, cerca de 23 mil alunos em todas as redes voltam às aulas nesta segunda-feira. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Zuma, ela que é secretária de Educação. Um segundo semestre com 100 dias letivos, apertado, né? Com certeza, né? A gente fala que são projetos, são continuados, né? A gente faz no primeiro semestre, continua no segundo. E agora também nós temos a questão da avaliação, né, da avaliação da nota do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é uma prova muito importante para o município e para a rede pública de modo geral. Então nós temos aí muitas atividades para completar, né, o ano letivo de 2023. Um segundo semestre também cheio de novidades. Algumas escolas vão ser reformadas, estão sendo reformadas, na verdade, né? Nós temos algumas escolas que estão em reforma, né, reformas grandes, assim como tem as reformas do dia a dia, do cotidiano das escolas. Então, essa manutenção da estrutura física é muito importante. Então, nós temos aí muito movimento, que é transporte escolar, que é os projetos, educação integral, reformas, é aquilo tudo que faz esse dinamismo todo do mundo da educação, né? Com a integração de algumas escolas da rede estadual que vieram aí para o município, né? Qual que é a sua avaliação? Como é que foi esse primeiro semestre? A expectativa agora para o segundo semestre? Na verdade, as escolas que vieram para o município vieram ano passado, né? Esse ano elas efetivamente fazem parte do município. Foi uma recepção muito tranquila, né? Vieram para somar e nós também fomos somar com as escolas que já eram boas da rede estadual. Então, elas fazem parte hoje do complexo e do município. E é sempre muito, muito gratificante, né, de fazer um trabalho conjunto. Hoje nós temos uma integração muito grande também com a rede estadual, com a rede privada, com o Cefet. É muito importante essa união de todos os segmentos da educação do município para que tudo dê certo para todos. Uma das novidades aqui no município, que são as salas de aula modulares, né, vai continuar agora nesse segundo semestre, né? Na verdade, nós não temos previsão agora para esse segundo semestre. Nós já colocamos, né, as 24 salas que a gente tinha previsão de colocar, 12 no ano passado, 12 esse ano, para atender demandas
específicas. Então, nós colocamos determinadas regiões que estavam precisando com urgência dessas vagas, mas a proposta agora é continuarmos a construção de escolas novas e, posteriormente, se for necessário, nós colocaremos mais salas modulares. Mas, no momento, foi para atender demandas específicas que nós tivemos essas salas modulares. Mas tem sala que já começa a funcionar agora em julho, né? Sim, as 12 últimas nós colocamos agora, né? Colocamos 12 ano passado, 12 agora. Sim, nós já vamos abrir algumas vagas aí com essas salas novas que foram colocadas nas nossas escolas. Valeu, César. Obrigado, secretária. Então, você aí, ó, dos 120 municípios mineiros que nos acompanham aqui pela telinha da Band Triângulo, importante você consultar aí a sua Secretaria Municipal de Educação para saber certinho do calendário, eventuais mudanças, tá certo? Prestação de serviço para você. E olha só, você já olhou hoje aí o seu extrato bancário? Chegou o dia do pagamento do terceiro lote de restituição do imposto de renda para pessoas físicas, viu, gente? Tem muito dinheiro circulando na praça aí. O valor está acumulado em 7 bilhões e meio de reais, tá? São mais de 5 milhões de pessoas que vão estar recebendo hoje, né? Já caiu na conta aí a restituição do imposto de renda. Para saber se você está incluso nesse terceiro lote, é só você acessar aí o site da Receita Federal, clicar na opção Meu Imposto de Renda e aí em seguida consultar a restituição, se você já foi contemplado ou não. O público aí incluso nesse pagamento de hoje tem contribuintes prioritários e não prioritários, tá? Dentro do grupo prioritário, quem está recebendo? Idosos, pessoas com deficiência, contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida, cujo maior fonte de renda seja o magistério, né? Professor tem prioridade. E aqueles que optaram por receber a restituição prioritária estão inclusos aí 1.600.000 contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda até o dia 23 de março. Vale lembrar que em breve tem mais um lote aí, tá, de restituição para você, dia 31 de agosto. E o quinto lote e último, dia 29 de setembro. Se você não caiu na malha fina, nessas duas datas aí já pode programar que tem um dinheirinho extra, né? É pouco, mas o tanto que o imposto de renda come do nosso salário, mas já dá um alívio. E continuando falando de dinheiro e com sorte, olha só, os mineiros estão sortudos, todo mundo pé quente, viu? O concurso 2.616 da Mega Sena não teve ganhador com 6 acertos, segue acumulado, mas teve 103 apostas ganhadoras com 5 acertos, sendo 11 de Minas Gerais. Então, se você jogou os números aí, 6, 16, 23, 35, 38, 49. Belo Horizonte, olha só onde teve sortudo. Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Oratórios, Pirapora, Timóteo, Tiradentes e Uberlândia. Tá vendo? Mais uma vez aí Uberlândia com sortudos que vão levar aí nada, quase 40 mil reais nesta segunda-feira. 39.221,73 centavos. Que beleza, hein? Uberlândia, eu vou te falar, os mineiros em geral estão pé quente, viu? A quantidade de prêmios, quando não sai o principal, sai os secundários aí. Meu amigo, você começar segunda-feira, último dia do mês, o pessoal tá liso. 40 conto na conta, aí é para sorrir de orelha a orelha. E que tal começar a semana falando de mais coisa boa? Pois é, vamos falar de economia. Preste atenção nas ofertas da segunda imbatível Supermax, que a minha amiga Suzy chega trazendo para você. Capricha aí, Suzy. Boa tarde. Boa tarde para você que está sintonizado em todas as notícias aqui do Minas Urgente. Trago agora a você ofertas imperdíveis diretamente da loja do bairro Shopping Park. É o Supermax da Segundona Imbatível. Eu e o Joe estamos aqui para passar a você as informações que estão, inclusive, no tabloide. E essas ofertas são válidas para todas as lojas. Atenção! Retalho de carne traseiro, apenas R$ 23,99 o quilo. Aqui na mercearia tem várias ofertas. Entre elas está o leite longa-vida Bonolate, integral, desnatado e semidesnatado, 1 litro, por apenas R$ 3,89. Mistura láctea condensada Hábitos, embalagem com 395 gramas, só R$ 3,99. Papel higiênico Paloma, folha simples, 30 metros, leve 24, pague 22 unidades, R$ 22,98. Atendimento com qualidade, o menor preço da cidade e as melhores marcas estão disponíveis para você nas lojas da rede Supermax. Estamos aguardando você aqui nas lojas da cidade de Uberlândia, nas lojas da cidade também de Monte Alegre de Minas e Uberaba. Supermax, te convido, vem! Convite aceito, hein, Suzy? Maravilha! É o Supermax, gente, sempre trazendo as melhores ofertas e promoções para o pessoal de casa economizar.
Então, bora aproveitar, gente. Supermax, economia pertinho de você para começar bem a semana, tá bom? Vou fazer um intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência, eu vou mostrar para você uma erosão gigante. É um buraco gigante que tem preocupado a vizinhança, menino correndo por perto. Não sei não, hein? Daqui a pouco eu vou dar todos os detalhes para você. Eu volto já já. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Araxá cresce e a Prefeitura acompanha com soluções de trânsito mais seguras para todos. Por isso, o fluxo da Avenida Senador Montandon vai ser reorganizado, no trecho entre a Cônego Cassiano e a Avenida Embiara. Agora, não serão permitidas conversões à esquerda. É só fazer os contornos sinalizados por placas e semáforos ao longo do trecho para cruzar a avenida com muito mais segurança, sem prejudicar o fluxo contrário. Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. Minas Urgente de volta nessa segunda-feira, agradecendo o carinho da sua audiência, desejando a todos, claro, uma ótima semana, juntinhos aqui com o nosso Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Muita gente ligadinha conosco, tanto no YouTube quanto no BandZap. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Muita informação para você nessa segunda-feira, então vamos embora, vamos acelerar, porque, né, o tempo é precioso. Um avião de pequeno porte, uma aeronave de pequeno porte, causou um susto danado para os motoristas que passavam pela BR-365, pertinho de Tuiutaba, região ali de Tuiutaba. Do nada, a aeronave fez um pouso forçado. Deixa eu voltar aqui com o Érico Gabriel para saber o que aconteceu, Érico. Olha, Bagnete, imagina quem passava na rodovia e quem estava no avião, né? Porque é um susto generalizado, várias famílias ali apavoradas com essa situação. O que aconteceu é que um dos motores teve pane, então foi necessário fazer esse pouso de emergência. Foi ali na BR-365, quilômetro 755, próximo ao Bahamas, no perímetro urbano de Ituiutaba. BR-365, naquela altura, é muito movimentada, porque além do trânsito, referência a Uberlândia, Goiás, esse caminho faz parte do perímetro urbano. Então o pessoal sai das usinas, sai das indústrias, tem mineração ali e vão para a cidade. Então, bem nesse período, um avião pousando em plena manhã de sábado. O sábado que também já movimenta as rodovias naturalmente por conta do movimento de fim de semana. As pessoas estão mais livres para viajar. Dentro dessa aeronave haviam 2 pessoas, elas não ficaram feridas, inclusive o SAMU foi chamado para fazer o atendimento, eles recusaram o atendimento do SAMU porque estavam bem. Então ficou aí só o susto, a pista foi interditada por pouco tempo, até a aeronave ser retirada da rodovia. No final das contas, ninguém se feriu, nem quem estava no avião, nem quem estava na pista. Um susto muito grande, mas no final das contas, todo mundo bem e é isso que importa, viu, Bagnete? Pensa, hein, Érico, do nada, você passando com o seu carro lá, o avião, dá licença que eu preciso desse asfalto aqui para descer. Você tá doido, no mínimo inusitado, tá aí o registro, piloto, né, sem ferimentos, um piloto experiente, mais de 400 horas de voo. Agora, claro, tem todo o processo, né, de investigação, até para que se possa estudar o que aconteceu e a gente, né, fica ligadinhos. Agora, que é inusitado, né? Do céu aqui para a terra, uma ambulância aí acabou se envolvendo num acidente também esse final de semana. Deixa eu chamar o Juliano Carlos para saber, essa ambulância aí estava levando pacientes, ela estava atendendo algum chamado, Juliano?
Pois é, Bagnete, fato lamentável, a ambulância estava transportando um senhor de 53 anos da casa dele para a unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito. Inclusive, o filho desse senhor, um jovem de 20 anos, era o acompanhante. O motorista da ambulância relatou aos policiais militares que seguia no veículo de urgência e emergência pela rua São Benedito, sentido à área central da cidade, na madrugada de ontem. No cruzamento com a rua Conceição das Alagoas, a ambulância foi atingida por outro carro que acabou fazendo a travessia. O semáforo estava no amarelo intermitente no momento do acidente, então aconteceu esse choque. Depois da batida, a ambulância tombou, atingiu um poste de iluminação pública e outro poste de sustentação das câmeras do Cidade Vigiada. Tanto o motorista quanto o paciente e o acompanhante tiveram ferimentos. Essas vítimas foram socorridas por equipes do SAMU. O condutor da ambulância foi levado para o Hospital São Domingos. Já o paciente e o filho, que tiveram ferimentos mais graves, foram encaminhados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba. Bagnete. Tá certo, Juliano, obrigado pelas informações. A cena de fato é assustadora, você vê uma ambulância dessa aí tombada, né? E claro, a gente pensa no primeiro momento, tem um paciente ali dentro. A gente sabe, os motoristas são treinados aí justamente para agilizar o máximo possível o atendimento sem oferecer riscos, né? Faz parte do nosso trânsito. De Uberaba, vamos lá para Araguari, porque um militar do Exército de apenas 19 anos, infelizmente, morreu em mais um grave acidente de trânsito. O carro que ele dirigia bateu violentamente contra dois postes na Avenida Teodoro Veloso de Carvalho. Você está vendo as imagens, a suspeita dos bombeiros que atenderam aí o chamado é que o jovem estava em alta velocidade e pode ter perdido o controle da direção. O carro chegou a partir no meio com o impacto da batida. O poste rachou também. Olha só que cena terrível, né? Um jovem aí então seguindo a carreira militar que no final de semana, sabe-se lá o motivo, não, e comprometeu, foi a toda a rede elétrica aí, hein, gente? Então ficam os nossos sentimentos à família, a gente sempre fala, a gente não quer chegar aqui na segunda-feira e falar dessa grande quantidade de acidentes, seja dentro da cidade, seja nas nossas rodovias, mas parece que o trânsito e a mentalidade das pessoas e as condições das vias colaboram justamente para isso, está matando mais que uma guerra. Gente, um buraco gigante tem tirado o sossego da vizinhança. Deixa eu chamar o César Campos, que está ao vivo com a gente lá de Araxá. Ô César, cuidado com o buraco aí, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos. É uma cratera gigante por aqui. Eu estou falando ao vivo do bairro Pão de Açúcar. É muito importante. Essa cratera que surgiu aí no dia 28 de janeiro desse ano em função das chuvas. A gente observa lá no fundo, toda essa área está cercado por aqui. O trânsito está impedido por aqui, mas isso não tem impedido com que as crianças cheguem aqui neste local. A gente, inclusive, vai rodar algumas imagens aí, porque essas crianças estão vindo para esse local. É uma situação perigosíssima. Essas imagens foram feitas aí por uma moradora da região e é possível ver as crianças aí descendo e subindo essa área desbarrancada. Eles se arriscam em meio ao lixo, porque tem lixo jogado por aqui, por incrível que pareça. Fora o problema aí da erosão, tem lixo que os moradores estão jogando por aqui. Elas estão se arriscando aqui nessa área. A gente até repara que uma dessas crianças anda por um pedaço de asfalto que já se deslocou aqui dessa estrutura e está prestes aí a ceder. Nas imagens não é possível observar nenhum adulto por perto. Os moradores daqui da região dizem que, apesar dessa cena ser assustadora, não é uma novidade por aqui, Bagnete. Ela se repete com frequência. Eles contam também que com a diminuição das chuvas, o asfalto parou de ceder, o que não está diminuindo o risco, não. A Defesa Civil faz um alerta para os pais aí dessas crianças que moram aqui na nossa região. Vamos ouvir então o Daniel Rosa, que é o coordenador da Defesa Civil, também secretário de Segurança Pública aqui do município. Vamos ouvir. É muito importante que as famílias, os pais dessas crianças que estão naquele local venham zelar e cuidar dos seus filhos. A guarda patrimonial, a vigilância patrimonial tem passado lá sistematicamente para observar, para verificar se não está tendo nenhuma anormalidade, se essas crianças não estão adentrando naquele perímetro, mas é muito importante que a comunidade venha nos ajudar nesse momento.
Bom, então esse foi o alerta do Daniel Rosa, coordenador da Defesa Civil aqui do município. O asfalto aqui dessa rua, a rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3, cedeu no dia 28 de janeiro após um período intenso de chuvas, como eu falei, Bagnete. Na época, a Defesa Civil decretou situação de emergência, realizou a interdição e a desocupação dessas residências, que inclusive ainda estão desocupadas por aqui. O entorno da área também está todo desocupado e desde então tem tentado uma solução definitiva. Segundo o coordenador da Defesa Civil, pública, ele me afirmou hoje, viu, Bagnete, que os recursos federais de cerca de 3.700.000 reais já foram conseguidos, segundo a coordenação aí da Defesa Civil. Eles devem garantir o início das obras, na verdade a recuperação total aqui deste local ainda esse semestre, e é urgente mesmo, viu, Bagnete, porque a situação aqui é perigosa e um alerta aí para os pais, né? Pessoal, tá a área cercada aqui, o pessoal tem que ter responsabilidade, olhar onde essas crianças estão indo, porque realmente é uma área muito perigosa, viu, Bagnete? Esse asfalto que está por aqui, já se deslocando aqui, é um perigo. A gente viu crianças correndo por aqui em meio ao lixo. Eu volto com você. Obrigado, César. Peço que você acompanhe aí junto à Defesa Civil, à Prefeitura de Araxá, agilidade nesse processo. A gente sabe que é burocrático, tá dependendo aí de verbas federais, como disse o César, tá? Mas um ano para resolver um problema como esse, uma área aí bastante populosa, a gente tá vendo a quantidade de casas aí. O negócio foi em janeiro, agora que chegou a verba, para daqui mais 6 meses ficar pronto. Um ano, gente, um ano, tá certo? Então, precisa de agilidade, sabe? Tem que mobilizar aí vereador, secretário, se for preciso, vai em Belo Horizonte, tem que resolver. Tem que, olha lá, a meninada lá no buraco brincando. Depois acontece algo pior, mas não sabia, não avisou. Tem que tirar esses meninos daí também. Pai e mãe, passa para dentro, menino. Agora, o município tem que ter celeridade para resolver uma situação como essa. Olha só, mais um flagrante no trânsito de Uberlândia. Gente, é absurdo que você vai ver, você deve estar até enjoado de ver a situação, mas que titica que tem de galinha na cabeça desse rapaz aí para fazer isso. Ele é o motorista do carro, coloca ele ali em marcha lenta e fica brincando de surfar em cima do carro. Mas que ideia de jirico. Aí o carro ainda muda de direção, sobe, arregaça todo o canteiro central ali. Nossa, acabou o carro por baixo para largar a mão de ser besta. Mas podendo aí então provocar um acidente, tá? Pode ter certeza que já puxaram a placa dele. Isso foi no bairro Ipanema, Uberlândia, perto lá do aeroporto, tá certo? Vai ter que se explicar, pode ter certeza, a hora que encontrarem com ele. Que flagrante esse, hein? Que titica de galinha. Não merece nem muita atenção um camarada como esse, não, porque eu vou te falar. E se atropela alguém, o carro perde o controle, e se ele cai, o carro passa por cima dele? A gente está noticiando o motorista que foi morto pelo próprio carro por desinteligência. Simples assim, tá certo? Olha só, a gente segue o nosso Minas Urgente, convidando você para participar conosco pelas nossas redes sociais. A gente está ao vivo também no YouTube, você pode acompanhar lá e, claro, compartilhar o link com todos os amigos nos grupos e das famílias também. Agora vamos conhecer quem foram os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 30 de julho. Gente, no primeiro prêmio tivemos 3 ganhadores que ganharam 10 mil reais. Foram eles, o Silvio Júnior Alves Pereira, de Araguari, a Sabrina Silva de Almeida, de Uberlândia, e a Valquíria Dules Rodrigues Souto de Freitas, de Monte Carmelo. No segundo prêmio, tivemos mais 3 ganhadores que ganharam 15 mil reais. Foram eles o Ademar Galvão, de Uberlândia, o Vanderlei Mundim de Freitas, de Monte Carmelo, e a Bruna Aparecida Silva Avelino, de Uberaba. No terceiro prêmio, tivemos uma ganhadora que ganhou 20 mil reais. Foi ela, a Jânia Pereira de Souza, de Iturama. E no quarto prêmio, tivemos uma ganhadora que ganhou um T-Cross zerinho, é isso mesmo, foi ela, a Carolina Alves de Paula, de Uberaba, tá? E se prepare que já chegou o próximo Triângulo da Sorte. Em agosto, o Triângulo da Sorte vai realizar o seu sonho da casa própria com uma picape na garagem. Domingo tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais uma Fiat Toro na garagem. A sua chance de ganhar uma casa com um carro na garagem chegou. É domingo! No primeiro prêmio, 15 mil. No segundo, uma Honda Bis. No terceiro, uma Honda Bros 160. No quarto prêmio, uma casa no valor de 200 mil, mais uma Fiat Toro na garagem. Mais 20 giros de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Tá vendo só que beleza, né? É um Triângulo da Sorte melhor que o outro. Então agiliza e garante o seu. Eu vou agilizar daqui, vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência a gente vai falar da campanha de vacinação contra a raiva animal. Se você tem um bichinho de estimação, fica de olho no calendário. Eu volto já já.
Ofertas Casa dos Pisos. Piso extra R$19,90. Porcelanato 72 por 72, só R$39,90. Piso 54 por 54 retificado, R$19,90. Casa dos Pisos. Rua das Durantas, 9, Jardim Célia. Nova loja da Angelina Carnes na João Naves 33,20. Colchão mole 33,99 o quilo. Patinho colchão duro 29,99. Picanha ou filé mignon confiança 49,99. Disque entregas 32,22, 37,60. Atenção, bairros Monte Hebron, Pequis, Lago Azul, Morada Nova e toda Uberlândia. A Comercial Vicmar tem tudo para sua obra da base ao acabamento. Comercial Vicmar, Avenida Aldo Borges Leão 2745, 32210393. Atenção, Uberlândia e toda a região. A Ferro e Aço Medeiros fabrica telhas Galvalume. Não importa o tamanho do barracão ou obra, fabricamos sob medida. Ferro e Aço Medeiros, Avenida Aldo Borges Leão 2151, 3227-8224. Mês de aniversário Bernardão. São mais de 230 vale-compras e 11 carrinhos premiados, além das nossas ofertas imperdíveis. Açúcar Delta 5 quilos, R$14,99. Leite Semi 1 litro, R$3,99. Detergente P 500 ml, R$1,99. Amaciante Tuf 5 litros, R$9,98. Filé de peito de frango Super Frango 1 quilo, R$9,98. Assim bovino, R$19,98 quilo. Minas está de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, muita gente participando conosco pelas redes sociais, é um prazer tê-los conosco aqui. Daqui a pouco, tá certo? Vamos atualizar aí então as campanhas de vacinação. Tem campanha começando hoje, tem campanha terminando hoje, daqui a pouquinho vamos falar da sua saúde, tá certo? Olha só, um homem foi morto a tiros em um bar depois de um desentendimento. Isso no final de semana, o crime aconteceu no bairro Planalto, em Uberlândia. Quem tem as informações aqui, com os detalhes para a gente, André Rochael. O que aconteceu, André, nesse caso? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, Bagnete, essa pessoa era um andarilho, teria entrado nesse bar para pedir uma dose de pinga. Foi informado que não poderia tomar essa dose, tomar essa bebida lá dentro do bar. Parece que não gostou, reclamou com o dono, entrou em atrito com um outro cliente do bar. Esse cliente do bar disse que teria sido xingado de palhaço e aí não gostou e revidou com um tiro. Parece que deu um tiro no peito e aí essa pessoa foi ao chão. O dono do bar nesse momento estava lavando a louça, não chegou a ver a briga, mas de acordo com essa testemunha, ele foi levado ao chão, levou esse tiro e caiu ao chão. O autor dos disparos fugiu em direção a Monte Alegre de Minas pela 365. Ele quando foi encontrado pela polícia, né, que ele já estava na 365 em fuga, ele disse que estava indo para Ituiutaba e disse que foi em legítima defesa, que esse andarilho teria o empurrado e xingado. Com ele foi encontrado a arma, a munição calibre 38 e dinheiro, e ele foi levado para a delegacia de plantão. A vítima, né, o andarilho, foi levado para o hospital de clínica da UFO, mas infelizmente não resistiu e morreu no local. São essas as informações, eu volto com você. Obrigado, Andréia. É a violência, né, extrema, as pessoas não sabem conversar, não sabem dialogar, se sentiu incomodado com a presença do morador de rua lá, que comprava uma cachaça e faz uma coisa como essa. Não faz o menor sentido. E olha só, por muito pouco não tivemos um outro assassinato em Uberlândia esse final de semana. Dessa vez no bairro Nossa Senhora das Graças, onde fica o Porto Seco. De acordo com os bombeiros, tá, a vítima foi abordada por 2 homens em uma caminhonete montana de cor preta e outro em uma motocicleta. Os 3 suspeitos aí abordaram essa pessoa, agrediram, depois atiraram contra ela. Foram vários disparos, aí o trio fugiu, pegando ali a Avenida República do Piratini, deu no pé, a vítima foi socorrida aí então pelo resgate e levada ao pronto-socorro da UFA, onde foi atendido. O perito esteve no local, realizou ali então os primeiros trabalhos para identificar, para o início da investigação, né, e resta saber o que aconteceu. Um acerto de contas, uma dívida, uma vingança. Você está vendo imagens aí então do trabalho de resgate, a ambulância do SEAT, aí junto com o corpo de bombeiros ali na região do Porto Seco. É a violência extrema. Olha só, vamos falar de saúde, porque uma nova medicação pode impedir que pacientes com maior propensão aí, com maiores riscos
no caso de pegar uma Covid-19, desenvolvam a doença. A Universidade Federal de Minas Gerais está participando do estudo e precisa de voluntários. E a gente vai entender como é que funciona na reportagem. Olha só. A dificuldade de locomoção é apenas uma das sequelas com as quais Bernardo convive após a Covid-19. Foram 48 dias internado. Ficou entre a vida e a morte. Lembrança traumática. Desculpa. Sem problema. No seu momento. Tá? E perfurei meu intestino devido à Covid. Quando eu saí do tubo, quando eu fui estubado, eu saí com só movimentando o pescoço. Passando alguns dias, o meu membro superior voltou normalmente, normal, mas os meus membros inferiores ficaram afetados. Eu fiquei praticamente 6 meses em cadeira de roda, sem conseguir andar. O medicamento que vem sendo desenvolvido pode evitar que pacientes de alto risco desenvolvam a forma mais grave da doença. A unidade de pesquisa clínica da UFMG participa do estudo. Já existe no mercado medicamentos para o tratamento da Covid-19, mas eles apresentam limitações em relação à resistência viral. Essa nova medicação é considerada potente contra novas variantes. Quem são as pessoas que têm risco? São pessoas acima de 50 anos, pessoas com comorbidades como diabetes, obesidade ou sobrepeso, pessoas que estão parcialmente vacinadas ou que não tomaram a vacina completamente e que têm outras doenças, seja doenças, por exemplo, do sistema imunológico, pessoas vivendo com HIV ou pessoas em uso de medicação imunossupressora ou com problemas pulmonares ou cardíacos crônicos. Então, é uma população grande que não dispõe atualmente desse acesso a medicamento. O estudo precisa de voluntários para acelerar a conclusão da pesquisa e liberação do medicamento. O processo dura apenas 30 dias e pode ajudar a salvar vidas. Os critérios de inclusão, eles podem ser melhor estabelecidos em contato com a equipe. Então, nós temos um telefone de 24 horas, posso falar? Uhum. O número do telefone é 99216-0407, 99216-0407. Então, essas pessoas que têm essas condições preliminares ou que tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato com a equipe e esclarecer, e a equipe vai estar capacitada para verificar se ele é elegível ou não para participação. Com o investimento em pesquisa, com o avanço da medicina, o Covid, dentro em breve, vai ser tratado como outra doença qualquer de menor gravidade. Agora, sem dúvida nenhuma, os 2 anos duros de pandemia, quantas mortes aí então aconteceram nesse período, quanta gente foi marcada por essa doença que chegou de forma repentina, o mundo não estava preparado para ela, então isso a gente pode ter certeza que marcou a todos, marcou uma geração, a história da humanidade para sempre, Mas o avanço da medicina, as pesquisas aí vão então dar o devido tratamento ao Covid, assim como tantas outras doenças, tá certo? Uma delas é a gripe, que daqui a pouquinho eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência a gente vai falar da campanha de vacinação contra a gripe que está terminando hoje, hein? Se você ainda não tomou a vacina, dá tempo. E vamos falar também da campanha de vacinação contra a raiva animal. Não saia daí, eu volto já já. Metade do ano já passou. Já cuidou do seu sorriso? Nessas férias, bote seu sorriso pra brilhar. Venha para Oral Unique Uberaba e tenha os melhores implantes do mercado com alta tecnologia e uma equipe de especialistas que você só encontra aqui na Oral Unique Uberaba. Sem falar que o tratamento é exclusivo e sob medida para cada paciente. Agende já sua avaliação em uma clínica odontológica premium. Não perca essa oportunidade. WhatsApp 99874-3333 e 3311-0101. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! Escola Municipal São José, um sonho que se torna realidade. É uma grande alegria que hoje nós entregamos essa escola a toda a comunidade. Eu acredito que a população deve estar muito feliz com essa escola, que educação é prioridade aqui em Santa Vitória.
Estamos de volta com Minas Urgente dessa segunda-feira, agradecendo o carinho da sua audiência, muitas mensagens, fica aqui o nosso muito obrigado, tá certo? Começou hoje a campanha de vacinação contra a raiva animal. Primeiro, na zona rural de Uberlândia. Como que vai ser a proteção dos mascotes da família? Vamos saber do Everton Fernandes, que está muito bem informado. Fala, Everton. Pois é, Ricardo, começou hoje, dia 31 de julho, e vai até o dia 1º, então, a vacinação antirrábica na zona rural da cidade de Uberlândia. A expectativa é imunizar 13.500 animais, entre cães e gatos. Então, a Prefeitura de Uberlândia, hoje, através das zoonoses, informa, a todos os proprietários ali de propriedades rurais, daqui de Uberlândia, para que, assim que for passar por lá, deixar a porteira aberta, eles entrem em contato. As equipes já estão nas ruas a partir de hoje até o dia 1º, claro, deixando ali os animais vacinados. Já aqui na cidade, na zona urbana, área urbana, a expectativa é imunizar 65 mil animais. Lembrando que os agentes de zoonose, eles chegam caracterizados, com carro, uniforme e também crachá, para que não tenha nenhum tipo de problema. O animal, logo em seguida, recebe a dose da vacina. Ricardo, então a partir de hoje é bom todo mundo ficar atento aí para não deixar o animal sem a vacina. Claro que a raiva, a gente sabe, é uma doença muito perigosa. Serviço importantíssimo, Everton. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Então você aí, o pessoal dos distritos, o pessoal das fazendas que nos acompanham, vão começar a receber a visita dos agentes de saúde para vacinar o seu mascotinho aí, os animais aí da propriedade, beleza? Depois, num segundo momento, aí a campanha de vacinação contra a raiva animal vem para o perímetro urbano e a gente informa você também aonde levar o seu animalzinho, como receber os agentes de saúde. Lembre-se de pegar a identificação, mas não tem erro, Estão ali com os kitzinhos de vacinação, isso é muito importante. E olha só, termina hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado de Minas Gerais. A procura, de novo, abaixo do esperado. Então vamos ver a reportagem e se vacinar? Duas campanhas de vacinação acontecem simultaneamente em todo o estado e terminam no dia 31 de julho, da meningite e também da influenza. As vacinas da Covid estão todas em dias, da gripe não. A da Covid sim, graças a Deus. Da gripe também tá ok, tá beleza. Em relação à meningite, não existe uma meta de vacinação. A intenção é vacinar o máximo de pessoas possível. Podem ser imunizadas crianças de 3, 5 e 12 meses de idade que não receberam nenhuma dose da meningo-C ou ACWY. Adolescentes entre 15 e 18 anos. Nesse caso, a indicação é para não vacinados ou que receberam a última dose da vacina meningo-ACWY há mais de 5 anos. A campanha começou em novembro de 2022. Em relação à influenza, todos com mais de 6 meses podem receber a vacina. A meta contempla os grupos prioritários e está bem abaixo do esperado. Lembrando que essa vacina não protege contra qualquer tipo de gripe. Ela protege apenas contra 3 tipos de gripe, que é o HN1, H3N2 e a influenza B, que em pessoas dos grupos de risco, como crianças, gestantes, idosos, hipertensos, elas podem inclusive levar a internações graves e até mesmo a óbito. Existe uma preocupação, nós estamos aí no inverno, que é onde aumenta a incidência dessas doenças respiratórias. Então, há uma grande preocupação que as pessoas procurem uma unidade de saúde, principalmente se faz parte do grupo prioritário. Então, crianças de 6 meses a menor de 5 anos devem receber essa vacina como uma forma de prevenção e proteção contra essa doença tão grave. A Prefeitura já realizou um dia D de vacinação, onde todas as unidades de saúde tiveram um horário de funcionamento estendido. Não existe nenhuma previsão para ampliação do atendimento, até porque já existem locais que funcionam até às 9 horas da noite. Nós temos no município 8 unidades, 74 salas de vacina, das 74, 8 ficam abertas até às 9 horas da noite. Então, não há desculpa, ainda dá para procurar. Essa distribuição dessas unidades, ela é geograficamente, então tem uma bem próximo de você até às 9 horas da noite. Então, justamente para facilitar aquele que trabalha, os filhos estão na escola, vão lá e façam essa vacinação. Não custa nada prevenir, não custa nada cuidar da saúde. Tem aquele ditado, de graça tem injeção na testa, mas tem gente que não dá para entender. Vai cuidar da saúde, sou?
Olha só, reforço na fiscalização da BR-262, rodovia que liga Araxá a outras cidades importantes da região, Uberaba principalmente. Chamar o César Campos, que tem as informações, né, César? É isso, Bagnete. Essa rodovia é uma rodovia de trânsito muito intenso aqui na região. Como você bem falou, liga Uberaba, Araxá, também Araxá e Uberaba à capital, né? A BR-262 traz aí essa interligação entre o Triângulo Mineiro, Centro-Oeste e a capital Belo Horizonte. E essa operação foi realizada na região de Campos Altos, inicinho da serra ali, uma região muito perigosa, você deve conhecer, com muitas curvas. O trecho ainda é, infelizmente, de pista simples. Quando está esse friozinho aqui dos últimos dias, ainda tem muito neblina, os veículos deveriam então transitar na região em perfeitas condições. Mas não foi isso, não foi bem isso que a Polícia Rodoviária Federal encontrou aí durante essa operação entre os dias 26 e 29, essa operação que foi denominada aí Serra Segura. A equipe realizou comandos de fiscalização contra infrações típicas de veículos de carga e mais de 300 veículos foram fiscalizados aí neste período. Foram observados aí centenas de irregularidades, viu, Bagnete? Durante a operação, várias irregularidades, como motoristas profissionais sem a devida constatação de tempo de descanso, pneus em mau estado de conservação e sistema de freios defeituosos, alterações de sistemas de iluminação, excesso de peso ou de dimensão, ou seja, o pessoal não estava andando respeitando aí essa questão da Serra de Luz, que é uma serra realmente muito perigosa. O intuito dessa operação foi trazer mais segurança para o trânsito e diminuir aí os acidentes no trecho, principalmente os acidentes com vítimas. Então você que vai passar aí pela BR-262, mais uma vez, essa operação com certeza é um reforço a essa mensagem que a Polícia Rodoviária Federal dá sempre aí aos motoristas que passam pela região. Muito cuidado, é uma região de serra com curvas muito sinuosas, tem que ir com o veículo também em boas condições. Esse pessoal aí, Bagnete, todo mundo aí autuado, tiveram que corrigir aí essas alterações. Volto com você. É, brincar demais com o perigo, viu, César? Conheço bem essa região que você está falando, a Serra de Luz aí. Então, quem vai aqui do Triângulo Mineiro para a capital Belo Horizonte, é muita curva sinuosa, pista simples, tá? E ainda o motorista não colabora, não faz a direção defensiva, que tanto a gente fala, é excesso de confiança. Depois se dá mal, não adianta chorar. Então, no trânsito, todos somos responsáveis. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, tem muita informação para você. E daqui a pouco estou recebendo visita aqui, já te conto já. Sabe que o novo Tuf concentrado, bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta Tuf, depois você me conta. Novo Tuf concentrado com 10 vezes mais perfume. Central Rural, a loja do homem do campo. Rações, linha pet, vacinas, jardinagem, acessórios para sua chácara e fazenda, medicamentos veterinários e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa, com Getúlio Vargas, 3259-1800. Meso Porcelanato, Federal Distribuidora. Porcelanatos a partir de R$ 29,90. Piso 57 por 57 a partir de R$ 19,90. Federal Distribuidora. João Naves, 5.700, 3214-0800. Minas de volta, rapidinho, você viu aí, é hora da nossa visitinha de todas as tardes. Claro, pra gente já falar do Band Mulher, que chega coladinho no Minas com ela, Carol Guzzo, sempre muito elegante, Obrigada. De rosa. Boa tarde, boa semana pra você, Carol. Boa tarde, Bagnete. Eu quero te fazer uma pergunta. Ué, bora lá, se eu souber responder, tá tudo certo. Agora vou te virou o quiz da Carol. Você gosta de batom? De batom, gosto. Eu uso, inclusive, sabia? Não, mas é aqueles protetor labial, assim, pra não rachar o beiço da gente quando o tempo tá seco igual tá certo? Agora, coloridinho, eu deixo pras belas mulheres como você. A Clara deve gostar muito de batom, né? Bom, gente, esse é o assunto de hoje, porque sábado foi o dia do batom. E nós vamos falar sobre os benefícios, como usá-lo corretamente, que mulher não gosta, não é mesmo? E segunda é dia de tarô, vamos abrir as cartas, ver as previsões.
é a última segunda-feira do mês, né? Vamos ver o que a Camila, né, nossa taróloga, tem para falar pra gente. É daqui a pouquinho, 10:50, e eu te espero, viu, para falar sobre batom, Bagnete. Carol, você tá falando, tô lembrando, tem 3 irmãs, eu lembro na época daquele batom 24 horas, lembra? Boca louca? Sim. Eu lembro, as irmãs saíam beijando nas paredes tudo borrocada de beijo. Sem enfeite de batom. Vou te falar, né? Boa tarde pra você, Carol Guzzo, coladinha aqui com o Minas Urgente, o nosso Band Mulher, tá certo? Olha só, e tem bronca direto de Araguari, vem comigo porque aqui você também é o repórter. O morador mandou pra gente o vídeo mostrando aí, ó, uma praça frequentada por crianças, principalmente nesse período de férias escolares, e olha só a situação no final do dia. Deixa eu ouvir a dona Maria aí que gravou o vídeo pra gente. Ela não fala, mas ela mostra pra gente aí, ó, escuridão total, a iluminação que tem aí é próximo às casas, a praça, que é uma área de lazer comum, né, às escuras. Então, não só aí então pedindo que as crianças possam ter um momento de brincadeira e de lazer, mas também trazendo risco para quem atravessa essa região à noite, voltando do trabalho, voltando da escola agora. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Araguari, tá? E também com a CEMIG e ficaram então de entender o que está acontecendo lá, mandar equipes ao local para ver como resolver essa situação, fazer os devidos reparos aí na rede de iluminação pública e dar um retorno para a gente. A gente já espera, então, que seja solucionado o quanto antes, porque praça escura ninguém merece, tá certo? Então, Prefeitura de Araguari, CEMIG, aguardamos a solução do problema. A dona Maria que mandou o vídeo para a gente pode gravar e a gente mostrar a praça iluminadinha. Combinado? Olha só que curioso, aconteceu esse final de semana aqui em Uberlândia, a segunda edição do Campeonato de Assobio. Nós tivemos uma provinha aqui na sexta-feira, mas ficamos na curiosidade, como é que funciona um campeonato de assobio? O Everton Fernandes foi lá conferir, a gente compartilha com você agora. A arte de assoviar ou assobiar não é para todos. Tem gente que até tenta, mas não consegue. Outros já mandam muito bem. Tem gente que usa o assobio para chamar a atenção durante uma venda. Olha a trufa! Ou até mesmo em apresentações de TV, como foi o caso desse homem que participou do Faustão na Band imitando pássaros com assovio. Falando em assovio, vem as histórias de antigamente, as lendas urbanas que, se assoviar à noite, as cobras aparecem. O povo fala, né, que se assobiar à noite, que a cobra vem, né? Assoviar não é minha praia, viu? Mas tem gente que se garante, viu? Pois vai participar de campeonato nesse fim de semana que acontece aqui na cidade de Uberlândia. E o mais legal, valendo prêmios. As inscrições já foram até encerradas, mas o que vale mesmo é participar de um campeonato tão interessante como esse. A gente que valoriza o assobio, que é uma musicalidade assim que a gente convive diariamente, né? Você pode até não assobiar, mas o seu vizinho, o padeiro, o motorista... Então, no dia a dia, a gente convive com o assobio. Então, a gente quis trazer isso quanto arte mesmo, valorizar, resgatar e premiar as pessoas que têm talento nessa arte. Vinícius foi campeão da primeira edição do Campeonato de Assobio em Uberlândia. E, segundo ele, tem que ter muita preparação. Nessa brincadeira aí de campeonato, eu acabei levando aí o prêmio, né, em 2019. E, enfim, preparação é no dia a dia, né? A gente acaba muitas das vezes naturalmente assoviando no seu dia a dia, enfim, né? É a questão da naturalidade mesmo, né? Só não pode ficar assobiando para as mulheres que passam na rua, viu? Isso aqui não, viu, galera? Muito legal, muito bacana, né? É importante a gente valorizar essa cultura popular. Quero ver assobiar e chupar cana, como diz o ditado. Deixa eu fazer mais um intervalo rapidinho, na sequência tem muita informação para você. Vamos falar de queimadas, inclusive. Eu volto já já. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante TUF concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar.
Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Top Ofertas Bahamas e Bahamas Mix. Só as melhores ofertas para você. Arroz Pato Sul, R$18,99. Óleo de soja Beleiro, R$4,99. Leite longa vida Italac integral, R$3,99. Creme de leite Italac 200 gramas, R$2,59. Frango Cogran, quilo, R$5,79. Acém bovino Minerva, quilo, R$23,98. Papel higiênico de luxo leve 2 rolos, pague 11, R$10,90. Top Ofertas é Bahamas e Bahamas Mix. Vem economizar. Minas está de volta, agradecendo o carinho da sua participação e para falar de um problema que preocupa todo o estado de Minas Gerais. Com a escassez de chuva, a estiagem, surgem aí as queimadas. A gente está recebendo o secretário de Meio Ambiente de Araguari, o senhor Guilherme Santana, justamente para falar das medidas adotadas no município. Boa tarde para você, secretário. Boa tarde, Ricardo. É uma grande honra estar aqui na Band para passar um recado muito importante a toda a população de Araguari, como toda a população do nosso querido Triângulo Mineiro. A queimada, pessoal, é um problema ambiental, que nessa época do ano atinge vários municípios, inclusive nosso município de Araguari. E como diz aquele breve ditado, onde há fogo, não há vida. Então, a gente pede a conscientização da população, para que desde ações de educação ambiental, ações de fiscalização evitem esse tipo de prática. Ou seja, a queimada, ela traz prejuízo à saúde, ela traz prejuízo ao querido nosso meio ambiente. Então, pedimos conscientização para que ações como essa não se repitam. Lembrando que a Secretaria de Meio Ambiente tem o telefone de plantão 24 horas, 99158 3100. E nesse plantão 24 horas, os fiscais podem ser acionados. Lembrando que queimada é crime ambiental e muito mais, é infração administrativa também dentro do município. Então, as pessoas vão ser penalizadas, não que o município goste de fazer isso, porém, uma prática que causa danos ao meio ambiente e que causam danos à saúde da população araguarina, nós temos que tomar providências de imediato. Então, reforçando com vocês, 99158 3100, pode fazer denúncias sobre a queimada. Pedimos o apoio à população, que muitas das vezes consegue identificar quem fez esse tipo de ação, para que nós conseguimos fazer todas as medidas legais. Também queremos agradecer aqui ao Corpo de Bombeiros, que atua tão bravamente no combate a esse tipo de ação. E para finalizar, a Prefeitura, além de cobrar, também tem que dar exemplo. Muito colocado isso pelo prefeito Renato Carvalho. Então, todas as nossas unidades de conservação, Bosque John Kennedy, Mata do Desamparo, possuem os aceiros. E mais, na Mata do Desamparo, todos os funcionários têm curso de brigadista. Ou seja, protegendo nosso patrimônio ecológico, protegendo nosso patrimônio ambiental. Muito obrigado. Obrigado, secretário. É a Prefeitura de Araguari, a Secretaria de Meio Ambiente, cuidando das pessoas, cuidando da cidade. Recadinho, então, para os amigos e as amigas da cidade de Araguari, a nossa querida cidade de Araguari e, claro, para todo o estado de Minas Gerais que nos acompanha. Gente, olha só, a venda de produtos naturais, veganos, é cada vez maior em todo o país. De olho nesse público, empresários e empreendedores estão investindo bastante no ramo. Vamos acompanhar? Já tem um tempo que o comércio tem investido em produtos que não são de origem animal, seja no setor de alimentação ou no de cosméticos. Este estilo de vida de muitos busca o consumo consciente, sustentável, responsável, antes de comprar. Essas pessoas pensam no bem-estar de um animal. Por isso, qualquer que seja a escolha, vão em busca de estabelecimentos que tenham esta mesma ideologia. Em um restaurante de Uberlândia, por exemplo, desde 2015, todos os produtos são veganos. A dona afirma que, neste período, houve crescimento de 120% na procura pelo local. A gente tem um público bem diverso. Pela nossa localidade, em frente à faculdade, vem bastante jovens, principalmente em dia de semana. Mas também vem muitas pessoas aqui da prefeitura, muitos trabalhadores, pessoas de família também. Então, é bem variado. Você acredita que os produtos veganos ou ser vegano hoje é mais popular, é mais fácil das pessoas conhecerem, tem uma procura maior?
Desde 2014, o Ministério da Saúde reconheceu que é possível, sim, ter uma alimentação saudável sem o uso de produtos de origem animal. Quem consome produtos veganos acredita que há benefícios para a saúde, que podem até ajudar a prevenir doenças. A professora Fernanda de Moura passou a buscar opções exatamente para garantir uma vida melhor. Eu acho que trazem benefícios para a nossa saúde, né? São produtos naturais e de toda forma, né? Hoje em dia a gente busca uma alimentação mais saudável e eu vejo grandes vantagens, né, de me alimentar bem e por isso que eu sempre estou aqui buscando essa alimentação e esses produtos naturais. A Estela é proprietária desta loja que vende produtos para quem quer consumir em casa. Ela afirma que é cada vez maior a procura por alimentos veganos. Para a empreendedora, esta é uma tendência que veio para ficar e que as empresas e os consumidores têm cada vez mais experimentado. E o que nos fez focar mais, olhar com carinho para eles, foi a falta de encontrá-los com facilidade aqui na região. Né? Tinha já algumas lojas desse nicho por aqui, porém não eram tão completas. E hoje em dia, como o mercado está crescendo, né, existem várias receitinhas diferentes e acaba que até devido ao consumo excessivo de conservantes, a gente se torna intolerante a algumas coisas, a gente achou bem bacana essa ideia e trazer isso para ajudar as pessoas, para motivar, para fazer diferença na vida das pessoas mesmo. Mas se engana quem pensa que o veganismo está apenas na parte de alimentação. Tem empresas que investem em cosméticos sem nada de origem animal. Através do e-commerce, uma profissional de Uberlândia e outra de São Paulo se uniram para vender na internet para todo o Brasil. Batons, cremes, entre outros produtos, sem nada químico na composição. Uma das fundadoras acredita que a preocupação cada vez mais forte com a natureza e os animais tem ampliado a procura por estes itens. Eu acredito que ainda muita gente não conheça esse conceito, então é uma barreira um pouco difícil ainda para a gente, porque as pessoas acabam não testando pensando no custo-benefício, que pode ser mais caro. Só que a maioria dos produtos, além deles durarem mais, você sente uma diferença na pele, que eu convido todo mundo a fazer esse teste. Começa por um sabonete, vai para o desodorante. A partir do momento que você faz essa transição para o clean beauty, para o vegano, eu acho muito difícil você voltar atrás. E assim a gente consegue também mudar um pouco o preço, diminuir conforme a escala vai aumentando. E cada vez mais as pessoas têm se preocupado com a qualidade de vida, têm se preocupado aí com a alimentação saudável e o veganismo, né, acaba sendo cada vez mais procurado. Agora é importante sempre, né, você consumir informação, procurar aí a orientação de um especialista, no caso uma nutricionista, até para você fazer essa transição, né, de uma alimentação convencional, comum, do dia a dia, para a alimentação aí baseada nos princípios do veganismo. É importante essa transição, é importante ter o acompanhamento. Agora, sem dúvida nenhuma, está todo mundo cada vez mais em busca de qualidade de vida, em busca aí então de alimentação saudável. Na verdade? Pois é. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. E você continua ligadinho conosco aí, que está chegando ela, hein, Carol Guzzi, o nosso Band Mulher, depois a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde, Brasil Urgente, e 6:50 da noite tem o Gessione Serrati no nosso Band Cidade, fazendo um resumão das principais notícias do dia, antecipando que vai ser notícia amanhã. A todos uma ótima segunda-feira, ótima semana, forte abraço, tchau! Você lembra? Nesta quarta, no Cine Clube, Eu quero uma atriz desconhecida. ao encontrar um novo rosto para esse clássico, Então, gostaria de ser uma atriz famosa? Eu? É? Atriz? Eu só quero ser normal. ele nem sonha que a magia vai mesmo acontecer. Ele não sabe com quem está lidando. Não, ele não faz ideia. Estava tentando dizer.
Nicole Kidman é a feiticeira. Com Will Ferrell, Shirley MacLaine e Michael Caine. Casa comigo. Diga sim. Nesta quarta, 11 da noite. Eu nunca tinha sentido essa magia. Cine Clube. Band Mulher.